Olá, estamos iniciando mais um quadro Pioneiros de Luz e hoje temos a honra de receber o professor Naor, doutor Naor, né? Seja bem-vindo. Muito obrigada por aceitar contar um pouquinho da sua experiência para nós. Professor, fala para a gente qual o seu nome completo, dos seus pais, quantos irmãos, onde o senhor nasceu, um pouquinho da sua infância. Meu nome é Naor Neves de Souza Júnior, venho de uma família de pais cristãos e, por parte do meu pai, a quinta geração de adventistas, e realmente tive um lar maravilhoso no que diz respeito aos princípios bíblicos da Igreja Adventista. Então, uma criação primorosa nesse aspecto. Isso fez a diferença na vida de nós três. Eu sou do meio, acabei recebendo o nome do meu pai. Geralmente é o caçula ou o primogênito que recebe o nome do pai. Então, meu pai é Naor também. Ruth Pinho, minha mãe, muito conhecida, uma obreira bíblica perpétua, a vida inteira ela foi. Então, eu venho de um lar realmente privilegiado com respeito aos princípios cristãos da Igreja Adventista. E isso fez a diferença na vida de nós três. Eu nasci em São Paulo, capital, e atualmente moro em São Carlos, no interior de São Paulo. Quem são os seus irmãos? Bem, o mais velho, Eliseu Pinho de Souza. Ele mora na Guatemala, ele é naturopata. Aqui no Brasil seria uma pessoa que lida mais com a parte de fisioterapia, mas lá ele é como médico e faz um trabalho maravilhoso, né, tratamentos naturais. Casou-se com uma guatemalteca, tem 3 filhos, está muito feliz, é um missionário, né? Então Deus tem abençoado muito. Eu sou do meio e o caçula é bastante conhecido, pastor Jonas Pinho de Souza, né, que continua trabalhando para Deus, mesmo estando aposentado. Vocês nasceram e passaram a infância no mesmo local? Aí eu confesso para você que se eu tivesse nascido e passado boa parte da minha infância, adolescência, num lugar mais tranquilo, seria melhor. Então, estivemos todo o tempo morando em São Paulo, Capital. capital. E tem algumas vantagens, mas em seguida, em 1974, nós mudamos para São Carlos, né? E de lá para cá, minha esposa de lá, meus filhos, né? Então, estamos. O pastor Jonas, aposentado, mora no Brasil, no Rio de Janeiro, e ele tem realmente feito um trabalho para Deus maravilhoso. O senhor mencionou que a sua família está há muitos anos na igreja. O senhor conhece a história de como a mensagem adventista chegou até a sua família? O livro do pastor Plácido da Rocha Pita, um dos pioneiros da Igreja Adventista na região Nordeste. E no livro dele, Por Quem Mudei de Exército, publicado pela CPB, ele conta a história de um personagem muito interessante chamado Pedro Macedo, ou Pedro Fiscal. Foi um dos pioneiros da Igreja Adventista na região Nordeste, mais para o oeste da Bahia. E a sua mãe também veio a se converter, minha trisavó, à Igreja Adventista. Então, eu seria a 5ª geração de adventistas, meus filhos a 6ª e meus netos a 7ª geração. Mas eu fico pensando, né, nos privilégios realmente dessa origem, mas os perigos. É comum nós vemos entre os adventistas, de berço, achando que conversão é algo para os que vêm de fora. Quem nasceu na igreja não precisa de conversão, já está salvo, né? Lê do engano, né? Então, eu creio que é importante todos nós termos aquele momento especial de um encontro pessoal com Cristo. Nós chamamos de conversão, a vida muda drasticamente. Eu nunca saí da igreja, né? Quem me conhece talvez não viu nada muito grave, mas não havia realmente um cristianismo assim pessoal. A tradição às vezes atrapalha. A familiaridade com as coisas de Deus também pode atrapalhar. Então, a necessidade de realmente uma comunhão íntima e pessoal. E eu passei por esse processo com 21 anos de idade. Então, já faz bastante tempo, 52 anos que eu tive essa experiência pessoal com Deus. A partir daí é como se tivesse começado a viver de maneira significativa.
Com 21 anos o senhor se batizou ou o senhor já havia se batizado antes e passou pela conversão após o batismo? Como que foi essa experiência? Quando falo em conversão, talvez alguns achem estranho. Você sempre foi fiel, adventista. Sim, eu realmente vivi os princípios, mas não tinha aquela alegria, aquele entusiasmo, aquela comunhão com Deus significativa, né? Então, a partir desse momento, a minha vida foi transformada e eu realmente, até hoje, encontro alegria nas coisas de Deus. Só que tem um detalhe, mesmo na minha situação, com esse histórico, né, de ter, antes dos 21, eu era um adventista, depois, acho que mais ainda, de maneira realmente mais firme, detalhada, entusiasta. Não? Então, o tempo passa e a gente novamente volta a ter aquela relação de familiaridade, até passividade com as coisas de Deus. Então, há necessidade, às vezes, de uma reconversão. Né? E a gente pode, às vezes, despertar para isso em um momento que eu fiquei surpreendido. Você está bem na igreja, de repente Deus te revela detalhes do seu caráter que você não suspeitava. Coisas graves, feias. E você percebe, peraí, mas eu preciso mudar. E nesse sentido que eu gosto demais do texto de Romanos 12, 1 e 2. A necessidade de renovação da mente contínua para que possamos experimentar qual é a vontade de Deus e prestar um culto racional. Romanos 12, 1 e 2 é meu texto bíblico predileto. Olha. Mas então o batismo foi... Foi com 11 anos eu batizei. 11 anos. E eu confesso para você que era um garoto, foi a turma de adolescentes, vamos batizar todo mundo, foi uma coisa assim mais coletiva, né? Mas eu percebi, dos 12 aos 21 anos, eu tive uma proteção especial de Deus. Ou seja, não foi precoce meu batismo com 11 anos, foi bom. Né? Eu tinha condições de saber com a verdade, os princípios, ter uma noção exata daquilo que realmente um adventista deve ser. Então, com 21 anos, aí eu passo a ter uma experiência mais forte. E mais recentemente agora eu percebo que há necessidade também de uma renovação. Né? Então, nós estamos no fim. É um privilégio estar vivo hoje, vendo os acontecimentos chegarem realmente àquilo que a gente tanto almeja, a volta de Jesus. Amém. Bom, o professor Naor, ele é um especialista em criacionismo. A gente vai falar agora um pouquinho da sua formação acadêmica, mas falando lá do início, onde o senhor fez as suas séries iniciais, onde o senhor estudou o primário, o ginásio, o colegial, até chegar à faculdade. Ok. Bem, eu me lembro de entrar no primeiro ano primário na década de 60. 1960, a primeira série ginasial. Primário. A nomenclatura mudou. Em seguida, eu fiz Escola Adventista, né, as séries iniciais. Em 63, eu tive 63, hein? Eu tinha 9 anos. Eu fiquei no internato, no GAC, muito novo ainda. Meus pais mudaram para Hortolândia, mas meu pai realmente não teve sucesso no trabalho dele, meu pai é alfaiate, então eles tiveram que mudar para São Paulo. Eu já estava estudando no NASP como aluno externo, então, para não perder o ano, eu continuei como interno no internato. Eu fiquei um pouco triste, né? 9 anos longe dos pais, mas foi bom. Né? Então, terminei o ginasial nossos colégios. Né? Então, no NASP, eu estive 7 anos, né, em Hortolândia e 1 em São Paulo, no ensino médio, o segundo ano. Então, concluí o ciclo básico e intermediário nas instituições adventistas. Aí chegou o momento de escolher a profissão. Sim. O que eu seria na vida. E é difícil às vezes. A vocação, a gente às vezes não consegue saber o que é melhor para a gente. É o mercado de trabalho que vai prevalecer, são seus gostos, suas tendências pessoais que vão realmente direcionar essa decisão. Então eu percebi que eu gostava um pouco da natureza, de estar no meio da natureza, ao ar livre, mas não muito de biologia. É uma espécie de consideração
simples, né? É simplória, campo e geologia. Geologia é coisa muito abrangente. É um curso perigoso. Você vai conhecer poucos adventistas geólogos. Mas Deus me deu sabedoria, eu pedi um sinal para Deus. Vem cá, essa coisa de pedir sinal, será que é válido? Isso é muito pessoal. Mas ontem, por exemplo, eu pedi uma coisa para Deus que não era assim muito importante, mas para mim era naquele momento. E me respondeu de maneira exata. Ontem, à tarde. Então Deus gosta de se revelar a nós de várias maneiras, inclusive umas coisas pequenas e uma das maiores ainda mais. Tanto para a minha escolha profissional como para o meu casamento, Deus me direcionou, mostrou que caminho seguir. Então isso foi uma bênção na minha vida. Então, mas para me manter fiel num curso de geologia, onde evolucionismo é atraente, o evolucionismo não é uma coisa mal feita, é uma bobinha simplória. É um modelo muito bem construído e ele é veiculado de uma forma doutrinária, muito convincente. Né? Então, eu me lembro que nos 5 anos de geologia, eu dedicava 1 hora e meia por dia de comunhão com Deus. Senão, eu não estaria aqui hoje. O senhor estudou aonde? Eu fiz geologia na Unesp, campus de Rio Claro, aqui pertinho do NASP. Depois fiz, assim que me formei, trabalhei um tempo na Petrobras e resolvi guardar o sábado numa plataforma de petróleo. O que aconteceu? Isso aí, na Petrobras. Pedi emprego por ser fiel a Deus. Mas o que Deus fez a partir daí? Ele me colocou na carreira acadêmica. E eu confesso que Ele otimizou as possibilidades que realmente eu acabei entrando no curso perigoso, mas me dediquei a uma área mais tranquila, chamada Geologia de Engenharia. É tanto que Engenharia Civil, ao estar no NASP depois, eu introduzi o curso de Engenharia Civil aqui no NASP. Né? Eu tenho essa formação dupla. Né? Eu fiz o mestrado e o doutorado em Geologia de Engenharia. Então, meu doutorado é doutor em Engenharia e o mestrado é mestre em Geotecnia. Então, eu tenho essa afinidade com cálculo, matemática, física, então eu fui para uma área mais exatas no campo da geologia. E no mestrado do doutorado eu me dediquei ao estudo de uma rocha basalto, uma rocha vulcânica. Jamais esperaria que esse estudo me levasse a encontrar evidências muito fortes de uma catástrofe global que para nós, biblicamente, é fácil entendermos, aceitarmos o dilúvio. Então, a minha vida pessoal com Deus, a Gênesis de 1 a 11, nos transmite narrativas históricas, verdadeiras, não simbólicas, mas literais, dias literais da criação. O dilúvio realmente é um acontecimento, como está na Bíblia, global. Então, tudo isso me deu convicções fortes. Eu não precisaria de nenhuma argumentação científica para crer no dilúvio. Mas quando ela veio, nossa, muita coisa. Até hoje eu estava no campo ontem, batendo em rochas, em Uchoa, uma região do interior de São Paulo, que tem muitos fósseis de peixes, dinossauros, né? Então, eu me dediquei bastante a esses estudos geológicos e minhas convicções criacionistas foram fortalecidas mediante as evidências científicas de um dilúvio. Impressionante, né? Voltando agora um pouquinho para a sua história, aonde o senhor conheceu sua esposa? Como foi esse encontro, casamento? Quantos filhos vocês tiveram? Bem, como eu disse para você, duas coisas são muito importantes para um homem, de modo geral, mesmo sendo cristão: a profissão e o casamento. E na profissão, como já disse, Deus realmente me orientou para que eu fizesse aquilo que Ele esperava de mim. Ele me abençoou muito. Com relação ao casamento, me lembro que eu estava num dilema. Quem escolher? Né? E Deus me direcionou. Então, minha esposa realmente foi uma indicação de Deus. E Noemi é uma mulher extraordinária. O retrato dela é bíblico. Provérbios 31. Aquela mulher virtuosa, né,
de uma capacidade, uma proatividade, boa para fazer negócio, né? Honesta, virtuosa e bonita também. Que bênção. Uma bênção maravilhosa. O senhor conheceu ela na universidade? Em São Carlos. Ao estar morando em São Carlos já, minha família veio em 74, então eu a conheci pela primeira vez em 74. Começamos a namorar em 78, me casei em 82, então completamos agora 43 anos de casados. Deus nos deu 4 filhos especiais. Eu fico pensando, e comendo com minha família, eu percebo que realmente Deus nos uniu e nós nos damos muito bem, somos felizes no casamento, mas eu acho que tem algo mais especial. Os filhos que Deus me deu, Ele pensou não em mim, nos filhos. Então eu tenho 4 filhos realmente que são uma bênção. Um deles está por aqui, de certa forma está seguindo meus passos, já me passou, está na minha frente. Benção. O Dr. Tiago, né? Ele leciona umas matérias aqui, é um biólogo também. O Israel mais velho é casado, com a Silene, tem um filho, o Gabriel. O Tiago ainda não se casou. A Aninha está esperando o primeiro bebê dela, a Rebeca, casou com o Mateus. E a Sarinha, a 4ª filha, está concluindo o curso de medicina. Olha, que bênção, uma família muito abençoada. Qual a profissão da sua esposa e o senhor diria que ela contribuiu de alguma forma para a sua carreira? Nossa, muito. Eu me dediquei muito à carreira acadêmica. Inclusive, o tempo que eu fiquei aqui no NASP, 24 anos, ela ficou sozinha em São Carlos, com 4 filhos. Então, ela realmente não foi fácil. E a profissão dela? Profissão é dentista. A filha, a Ana Cláudia, que é a 3ª, também é dentista, espera da minha mãe. O mais velho, o Israel, é advogado, mas trabalhou no Brasil, no Sebrae, e continua em Brasília trabalhando em outros setores lá. E a Ana Cláudia é dentista, e a Sarinha está concluindo medicina. Então, meus 2 filhos fizeram também pós-graduação. O Tiago tem um mestrado e doutorado em genética humana pela USP. O Israel, mais velho, tem mestrado e doutorado pela Universidade de Coimbra, Portugal. Uma família muito abençoada, realmente. Nós 3, meus 2 filhos e eu, temos um doutorado acadêmico. E minha esposa, minhas 2 filhas, um doutorado na área de saúde. O pessoal chama de doutor, dentista, médico e tal. Então, sim, doutor. Nós estamos realmente felizes na profissão que Deus nos fez abraçar e espero em Deus ainda realizar muita coisa positiva e meus filhos também para Deus. Professor, agora falando um pouquinho sobre o seu chamado para trabalhar para a Igreja Adventista. O senhor trabalhou na plataforma de petróleo, depois veio para a área acadêmica. Já veio direto trabalhar em instituição adventista ou passou por outros lugares? Como foi esse chamado para trabalhar em instituição adventista? Eu vou começar com uma generalização que me traz alegria. Eu fui aluno e professor de 3 instituições de ensino. No NASP, no começo, nas séries iniciais, e lecionei 24 anos aqui. E o tempo realmente que eu fiquei no NASP, eu diria que é bem abrangente em relação ao tempo que eu fiquei na Unesp e na USP. Assim então que eu saí da Petrobras por realmente guardar o sábado, eu entrei na Unesp como pesquisador e professor. Depois fui para a USP como pesquisador e professor. E fui aluno de pós-graduação, tanto do mestrado como doutorado, na Unesp e na USP. Então, essas 3 instituições, o NASP, Unesp e USP, eu fui aluno e professor. E trabalhei um tempo também na Petrobras. Então, realmente tem essa formação diferenciada. Acho que foi boa para mim, me deu uma visão bem ampla. Né? Ao lecionar Ciência e Religião aqui no NASP, eu tive contato com vários cursos diferentes e tentei me adaptar a cada um deles, né, com a visão criacionista. Isso me ampliou também os horizontes, né, do conhecimento. Foi muito útil para mim. E o senhor se aposentou no NASP? No NASP. Lembra qual foi o ano? 2018. 2018. Janeiro de 2019, para ser mais exato. Muito bom. Professor, o senhor diria que tem algum mentor, alguém que lhe inspirou?
Bem, eu desde pequeno sempre gostava de ler e de me demorar, debruçar e sonhar no contexto da vida de grandes homens. Isso era a diferença nas várias áreas do conhecimento. A parte médica, acadêmica, cientistas, descobertas. Então, eu tinha aspirações altas, né, fazer uma coisa significativa, que contribua realmente para benefício da humanidade e para a honra e glória de Deus. E Deus me deu realmente essas realizações. No mestrado e doutorado eu fiz numa área específica sobre rochas basálticas, como eu mencionei, rocha vulcânica, e eu me lembro que eu tive que lidar com o tempo geológico. Qualquer trabalho geológico, você tem que citar aquelas eras, épocas, Datações. Cretáceo, Terciário, Cambriano, tal, Panerozoico, são divisões de tempo, milhões de anos que eu não creio. Tá? Então, as convicções minhas, criacionistas, a base delas é bíblica e científica. Tá? Certo. Então, eu tive o privilégio de fazer o mestrado e doutorado na USP, e numa área em que eu não devia colocar o tempo geológico, mas eu não coloquei. Coloquei um tempo bem inferior. Por exemplo, os basaltos que eu estudei, eles pertencem àquilo que nós chamamos de formação serra geral. São rochas duras, escuras, né, que tem toda a região sul do Brasil. Abrange uma área de 1.200.000 km². Né. Então, essas rochas, eu fui estudando com o tempo e percebi que os derrames de lava que ocorreram aqui na região meridional da América do Sul, eles realmente ocorreram de maneira rápida. A geologia convencional fala que isso ocorreu no período de 5 milhões de anos. Meus trabalhos, eu cheguei à conclusão que foram semanas, se encaixando perfeitamente com a narrativa bíblica do dilúvio. Então, imagina, numa USP, eu defendendo mestrado e doutorado com a visão catastrofista. Eu ia ser reprovado. E daí, o que aconteceu? Foi aprovado? Eu fiquei preocupado. Mas Deus me deu sabedoria. O que eu coloquei realmente convenceu, mesmo deixando de lado o tempo geológico convencional. E Deus me deu a alegria realmente de os examinadores, no mestrado foram 3, são 3 pessoas que examinam, né, o candidato a esse título, doutorado 5. Os 8 me deram uma nota só, 10. Olha. Com adjetivo, com distinção e louvor. Amém, glória a Deus por isso. Lógico, com certeza. Deus abençoou dirigindo a minha vida. E esse mesmo título me acaba realmente colocando numa situação vantajosa, porque eu vou em universidades públicas e mostro os resultados da minha pesquisa. Depois mostro como eu encaixo isso na narrativa bíblica do dilúvio universal. As coisas se casam de maneira perfeita. E, de modo geral, quando apresento esses temas nas universidades públicas, onde a evolução prevalece, o que eu vejo é perplexidade, silêncio. Não tem como reagir. As evidências são muito fortes de um dilúvio, muito. Então, eu acabei realmente de continuar esse trabalho, estando realmente participando de eventos. Inclusive, ontem eu estava no campo com pessoas realmente interessadas, com 2 paleontólogos evolucionistas, conversando, tirando dúvidas, tal, com respeito, né? Então, continuo nessa área, atuante, mesmo depois de aposentado. Professor, a gente percebeu que o senhor chegou aos 72 anos, correto? Vou completar agora. Certo, 71 para 72 anos com muita saúde, com a mente clara. Aí, qual que é o segredo aí? Como que o senhor cuidou da sua saúde ao longo dos anos para poder estar assim? Se o senhor puder falar para os nossos telespectadores, também aconselhar como cuidar da saúde quem está nessa carreira acadêmica, doutorado, mestrado, porque é uma correria muito grande, né? Exige bastante. Bem, eu vim de um lar cristão, adventista, onde minha mãe, vegetariana, meu pai também, e a minha mãe nunca colocou carne à mesa. Então, alimentação vegetariana, nós temos uma riqueza, uma variedade realmente de alimentos no Brasil, né? Que realmente não tem como justificar, né? Você tem todas as propriedades. Então, o lar cristão, os princípios bíblicos, o culto familiar, né? Todos os dias, 2 vezes por dia, isso é uma maravilha, isso mantém as famílias unidas, boa alimentação. Só que com tudo isso, eu tinha uma bronquite asmática violenta, hereditária.
me judiava muito. Mas com o tempo, na adolescência, praticando esporte, cuidando da alimentação, ela desapareceu. Né? Mas eu continuei cuidando da saúde. E eu creio que isso é muito importante para termos uma mente lúcida, para discernirmos entre o bem e o mal, e estarmos atentos àquela voz maravilhosa do Espírito Santo nos orientando, nos mostrando o caminho que devemos seguir. Amém. Bom, já estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista e gostaria de convidar o senhor para deixar umas palavras finais para quem está nos assistindo, algum conselho, qualquer coisa que o senhor tiver no coração para deixar para os nossos espectadores. Bom, eu já falei de Romanos 12, 1 e 2, né? No predileto, mas tem um versículo bíblico que não é muito conhecido. Ele foi uma inspiração na minha juventude, aqueles momentos difíceis que eu estava vivendo, num meio acadêmico perigoso, né? Com tentações, uma universidade secular. E esse texto me chamou a atenção. Pode ser que a interpretação que eu dei para ele não seja exatamente a única ou a mais importante, mas o livro é Jó, capítulo 28, versículo 28. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é a inteligência. Como interpretei? Eu vou procurar realmente viver de maneira sábia. Eu preciso ter o temor de Deus. Salomão fala muito sobre isso. Comunhão com Deus. Você sabe tomar decisões corretas em todos os momentos, inclusive naqueles momentos desafiadores que a gente enfrenta na vida. E a segunda parte, vou usar minha inteligência para me afastar do mal. Não vou me expor ao perigo, a situações de risco em que minha fé possa ser enfraquecida ou mesmo eu venha pecar. Então, temer a Deus, estar em comunhão com Ele para adquirir a sabedoria para o dia a dia e usar a inteligência e o discernimento espiritual para me afastar do mal. Amém. Professor, muito obrigada por todos esses, não só por hoje, mas por todos esses anos em que o senhor dedicou a sua vida para exaltar e elevar o nome do nosso Deus. Deus seja louvado. Foi uma honra entrevistar o senhor. Prazer, muito obrigada. Esse foi o quadro Pioneiros de Luz. Até a próxima.